Boa noite, meus irmãos da Igreja Batista Monte Sinai, aqui em Itaguaí, né? Rio de Janeiro, Brasil. Eu estou fazendo essa colocação porque acabei entendendo que o nosso trabalho é possível rodar o mundo. Então a nossa identificação é possível ela ser conhecida em todo o globo terrestre, claro, aqueles que acreditam no globo terrestre, os que não são, da mesma forma, ou seja, aquela simples questão de globalista, terraplanista. Quero desejar uma boa noite na paz do nosso Deus e dizer que nós temos mais uma oportunidade. Mais uma delas é de que nós sabemos que deitamos ontem, dormimos à noite, acordamos de manhã, percebemos que estávamos vivos, certamente por perceber que estávamos acordados. E hoje estamos aqui para podermos trazer canções, louvores, em gratidão e adoração ao Todo-Poderoso Deus. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Soberano Deus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos tem dado. Somos gratos a Ti. Uma das características que entendemos do Senhor é a gratidão que o Senhor tem por sermos gratos. O Senhor ama a gratidão. E queremos ser gratos ao Senhor em Te dizer, agradecidos somos, porque assim o Senhor nos concedeu. Mas esta noite, que o que nós venhamos cantar sirvam de reflexão e se reflita em bênção na vida daqueles que esteja esperando uma resposta, que seja de uma oração, que seja de um sermão e que seja de uma canção. Com música, com canções, nós Te louvamos, assim Te adoramos. É por isso que estamos em uma noite abençoada, sendo grata ao Senhor e oferecendo o mais perfeito louvor que entendemos que podemos oferecer neste momento. E assim nós queremos melhorar, queremos nos policiar cada vez mais e poder Te oferecer algo sempre melhor. Muito obrigado. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Obrigado. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que veja Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me vêem.
Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais, do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, a tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, meu Senhor. Dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer.
Nós que temos um pouquinho de um conhecimento bíblico, uma informação razoavelmente modesta acerca da Bíblia, entendemos que nós vivemos pela graça do Senhor. E essa canção, ela tem algo muito interessante, que é essa conotação de graça, a forma de nós sabermos que hoje nós possamos expressar firmemente que a graça do Senhor, ela deve ser prazerosa na nossa vida. Desde que nós entendemos que precisamos estar debaixo da sua graça. E a graça de Cristo, a graça de Deus, a graça do Pai, nós o recebemos na nossa vida. E através dela, manifesta, seja o seu próprio Filho, Cristo, nós reconhecemos essa grandiosidade. E nós podemos louvar ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiarmos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiarmos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiarmos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiarmos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu, e céu, e céu. Senhor, muito obrigado, louvamos o teu nome, te agradecemos, porque o Senhor é lindo, o Senhor tem trazido até nós a tua graça, e por isso não tem como não reconhecer a tua grandiosidade. Muito obrigado, grato somos e estamos ao Senhor. Amém. Muito boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista Monte Sinai e irmãos da Missão Batista Alto Nível. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 133, onde a palavra do Senhor nos diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena a sua bênção, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nesse culto, nós aí estamos fazendo em conjunto com a igreja do pastor Rosalvo, que o Senhor possa estar nos abençoando, apesar desse tempo aí de pandemia, onde as igrejas não estão se reunindo presencialmente, pelo menos uma parte delas, mas ainda assim estamos unidos nessa noite para louvar ao Senhor, unidos no propósito de refletir e de meditar na sua palavra. Essa noite quem vai pregar é o nosso pastor Marcos, querido pastor da nossa igreja, e queria, antes de passar para o momento da mensagem, dar 2 avisos aos irmãos. O primeiro deles é sobre a nossa volta aos cultos de forma presencial. Nós nos reunimos, eu e o conselho da igreja, na última terça-feira, e decidimos, ainda no mês de junho, manter os cultos online. Então, nesse mês de junho, os cultos permanecem de forma online, como nós temos feito. E no dia 30 de junho, o último dia de junho, nós voltaremos a nos reunir para decidir qual rumo nós tomaremos a respeito do mês de julho. Então, ainda a data está indefinida a respeito da volta aos cultos presenciais. Um outro aviso que eu queria dar é para alguns irmãos
aqueles da nossa igreja que receberam minha mensagem essa semana. Eu tenho orado pela igreja, a gente tem tido muita dificuldade, né, por conta desse distanciamento que a gente tem vivido, e uma das coisas que a gente conversou aqui na reunião com o conselho é para que, apesar de a gente não poder nos reunir nos cultos, a igreja pudesse se reunir em grupos menores, de maneira que a gente conseguisse estar mais próximos. E uma primeira alternativa nesse sentido eu criei um grupo de discipulado que acontece às quintas-feiras, de 7 às 8 da noite, comigo ali no gabinete. Então, para quem é esse discipulado? Eu mandei uma mensagem no privado para diversas pessoas da igreja. Então, essa mensagem não foi para todos, é um grupo de, no máximo, se eu não me engano, 12 pessoas. Então, esse recado é para você que recebeu a minha mensagem. Faça um esforço para que você esteja aqui toda quinta-feira para o discipulado. Nós estamos estudando 2 revistas. Uma é Começando a Vida Cristã e a outra é Crescendo na Vida Cristã. São 17 estudos em cada uma delas e nós fizemos a introdução nessa quinta-feira e a partir da próxima quinta-feira é, de fato, a primeira lição. E eu gostaria muito que todos que receberam minha mensagem estivessem aqui presentes. Nesse momento, queria dar um outro aviso, mas vai ser por meio de um vídeo a respeito dos cultos de quarta-feira. Irmãos, antes de passar o vídeo, queria aproveitar e orar pelo momento da mensagem, onde o pastor Marcos vai trazer uma palavra. Você pode fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pelas bênçãos do Senhor, te louvamos pela sua misericórdia, pela sua graça, como cantamos aqui. Nós, Senhor, queremos colocar diante de Ti a vida do pastor Marcos e pedir que por meio dele o Senhor nos abençoe, abençoe a Igreja Batista Monte Sinai, abençoe a Missão Batista Alto Nível, que nesse momento onde os irmãos estão unidos em comunhão, apesar de cada um com sua família, ou talvez no seu trabalho, ou em qualquer lugar que seja, mas unidos, Senhor, em propósito, em comunhão, com um desejo no coração de ser alimentado pela sua palavra, nós clamamos ao Senhor para que use o pastor Marcos com todo o seu poder, Deus. Que o seu poder, o poder de Deus se revele na sua vida e que nós sejamos edificados, fortalecidos, animados. Que o Senhor conceda a sua graça e que, Deus, nossa mente e o nosso coração seja aberto para aquilo que o Senhor tem a falar. Muito obrigado, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Fique agora, então, com esse vídeo. Olá, queridos. Efésios, capítulo 5, versículo 18 e 19 diz: Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Seguindo essa instrução, lançamos a série de mensagens Falando entre vós, um tempo de louvor e meditação em alguns salmos. Uma mensagem de conforto e fé em tempos de crise. Será a partir dessa quarta-feira, ao vivo, no canal da igreja no YouTube, às 19h30. Te espero lá. Olá, meus queridos irmãos, muito boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, aí onde você está, como o pastor Cleiton disse, na sua casa, neste domingo à noite, ou em outro dia qualquer durante a semana, talvez em um outro ano que não seja 2020, mas assistindo essa mensagem que vai durar por muito tempo aí na internet. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, você que talvez nem me conheça e que por algum motivo esse vídeo chegou a você, foi compartilhado com você porque alguém se preocupa com você, até mesmo se o próprio YouTube, nas seus códigos de envio, disponibilizar esse vídeo para você, saiba que foi o Senhor que compartilhou esta palavra com você
nessa oportunidade, nesse momento. Se você não me conhece, eu sou o pastor Marcos Nunes. É uma alegria estar aqui na Igreja Batista Monte Sinai, em Itaguaí, e é uma igreja na qual eu já estive por muitos anos, 7 anos, pastoreando. Agora, o pastor Cleiton é o líder, o pastor dessa igreja. E eu quero compartilhar uma palavra aqui com alegria para irmãos que me conhecem, irmãos que não me conhecem. E essa palavra, nesse tempo tão difícil, que é o tempo de pandemia, um tempo histórico, né, para a humanidade, para todas as pessoas, mas um tempo que é particular para você. Você tem a sua realidade nesse momento de pandemia, e talvez, se essa pandemia já passou e você está assistindo essa mensagem agora, você tem a sua realidade, e existe um Deus que tem uma palavra para a sua vida em todo o tempo. E a palavra que eu queria compartilhar, o tema da mensagem que eu queria compartilhar com você nessa oportunidade, é o seguinte: o que você deve fazer com aquilo que você tem? O que você deve fazer com aquilo que você tem? E essa mensagem é baseada na palavra de Deus, em um livro muito interessante, o livro de Eclesiastes. Você, se tem acesso à Bíblia aí agora, pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento, no capítulo de número 11. Nós vamos ler 6 versículos, do versículo 1 até o versículo 6. O livro de Eclesiastes é atribuído a um rei de Israel muito sábio, chamado Salomão. Esse rei de Israel é uma nação que passou a ter reis na antiguidade. Ela antes não tinha reis, e esse é o 3º rei da nação de Israel, um filho de um rei muito sábio, muito querido, e é um rei que assumiu o reinado muito jovem e pediu sabedoria a Deus na sua juventude. Sabedoria a Deus. Ao longo da sua vida, passou por várias fases, e ele escreveu 3 livros em 3 fases diferentes da sua vida. Na primeira fase, mais jovem, o livro de Cantares. Numa fase mais madura, com experiência de vida, ele escreveu o livro de Provérbios, muitas sabedorias. E no final da sua vida, depois de ter muita experiência e de olhar para trás, ele já não tinha mais capacidade produtiva tão grande, já estava no final da sua vida, mas refletiu sobre a sua vida, a sua experiência. Ele escreveu o livro de Eclesiastes para refletir sobre o que ele fez da vida dele, o que ele fez com o que ele teve como rei, como pai, como marido, em várias áreas da sua vida. Então, vale a pena você, nessa oportunidade, seja você jovem, adolescente, adulto, idoso, refletir sobre o que fazer com o que você tem, baseado em uma pessoa que teve muitas coisas, no final da sua vida, olhou para o que teve e refletiu sobre suas atitudes. Principalmente, refletiu sobre o que Deus pensava sobre o que ele fez e sobre o que ele deveria fazer. Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 1, diz assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Nada tão pertinente nesse tempo de pandemia. Versículo 3. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Salomão compreende a dinâmica natural da vida. E isso é importante para a gente saber o que a gente faz com o que a gente tem. Ele diz ainda no versículo 3, quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Ele reconhece limitações. Naquele tempo seria difícil mover uma árvore do lugar. Versículo 4, quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não poderá compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas.
Salomão reconhece quem é o Criador de todas as coisas e como ele coordena todas as coisas. Plante de manhã a sua semente. Salomão diz que nós temos semente, todos temos semente. E mesmo ao entardecer, não deixe a sua mão ficar à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta semente ou aquela semente produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Essa mensagem está muito baseada numa conversa que eu tive recentemente com um homem maduro, experiente, mais produtivo ainda. Alguém que talvez já é daqueles jogadores de futebol que sabe o que fazer com a bola, o corpo já não responde tão bem, mas ele insiste, ele consegue dar o passe e deixar o mais jovem na cara do gol. Alguém que ainda produz com mais inteligência, com mais habilidade, talvez com não tanta força, mas produz, tem sabedoria. Tive uma conversa com essa pessoa jovem, com essa pessoa madura, e ela falou comigo, como um jovem, sobre as experiências da vida, sobre o que ele pensava, sobre administração. O lema dele é que a gente precisa administrar aquilo que a gente tem. O segredo de todas as coisas está na administração, no bom uso dos recursos e das oportunidades que você tem. E nós conversamos ali, mas eu apontei para ele, no momento da conversa, ele citou o Salomão pedindo sabedoria para administrar quando ele assumiu o reinado. Muito jovem, pediu sabedoria a Deus. Começamos a conversar ali sobre isso e eu falei para ele um resumo da história de Salomão. Na juventude, mesmo tendo pedido sabedoria, ele escreveu o livro de Cantares e era um livro que contava o seu amor por uma mulher. O Salomão, jovem, era muito apaixonado. O que mais importava para ele, o segredo de todas as coisas, da felicidade talvez para Salomão, fosse encontrar uma pessoa com a qual ele fosse feliz. Acabou tendo muitas mulheres, 300 esposas e 700 concubinas. É conhecido como homem de 1000 mulheres. Sua juventude foi marcada pela busca da felicidade através de um relacionamento. Numa fase mais madura, escreveu o livro de Provérbios e falou nos primeiros capítulos de Provérbios sobre fugir das paixões. Numa fase mais madura, ele falou assim: não é isso que é o segredo da vida. E aí, ele escreveu sobre muitas outras sabedorias, sobre a importância de ter boas parcerias na vida, e esses ensinamentos de Provérbios são muito importantes e muito válidos. Mas interessante que o livro de Eclesiastes, ele é o desfecho, o final de todas as coisas. Ele, inclusive, na sua velhice, no final da sua vida, olha para trás, para o tempo em que ele era maduro e que ele escreveu sabedorias lá no livro de Provérbios, e ele, até mesmo a respeito dessa administração, dessa capacidade de administração, gestão, de sabedoria, ele fala: não é isso que é o segredo da vida, não é administrar bem. Mas isso eu quero deixar para o final da mensagem. Aguarde aí. Aguarde isso. O segredo da vida, o final, o que Salomão diz, eu concordo com ele, eu vou tentar revelar no final dessa mensagem. Mas por enquanto eu quero responder a essa pergunta: o que você pode fazer? O que você deve fazer com aquilo que você tem nas mãos? E a minha primeira palavra para você de sabedoria nessa oportunidade em que você está assistindo esse vídeo é: você deve investir aquilo que você tem nas suas mãos. Invista aquilo que você tem nas suas mãos. O versículo 1 do capítulo 11 de Eclesiastes diz: atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo 8, pois você não sabe a desgraça que poderá cair sobre essa terra. Olha, Salomão está citando aqui uma atitude de investimento. Salomão diz uma coisa muito interessante, e você pode refletir assim: pastor, mas eu não tenho nada para investir. Eu estou passando até por dificuldades nesse momento, seja de pandemia, fora da pandemia, quando você está investindo isso. Mas Salomão, ele fala de
uma certa forma, que todo mundo tem alguma coisa para investir. Na verdade, que todo mundo tem alguma coisa. Mesmo que seja o básico, você tem alguma coisa. Salomão não fala para você investir uma parte da sua colheita, do seu lucro, de frutos nobres, de tâmara, de uva, de vinho produzido. Não é de algo complexo. Salomão fala: invista, lance o seu pão sobre a face das águas. Na Bíblia, pão é o elemento mais básico. Salomão está dizendo, ele está mencionando, citando pão, porque pão todo mundo tem. Porque o básico todo mundo tem, e mesmo do básico nós devemos investir. Há uma sabedoria divina nessas coisas. Todo mundo tem o básico. Perceba, pão é o básico, é a base da alimentação, é a base do sustento, é a base da vida para um judeu. Olha que interessante. Quando o povo de Israel estava no Egito, o povo de Deus estava escravo no Egito. Se você não tem muito conhecimento dessa história, eu faço uma breve explanação. Eles estavam escravos e Deus falou assim: vou libertar esse povo. Levanta um homem chamado Moisés para libertar esse povo. Há um grande embate com o faraó, que era o líder da nação do Egito. Ele não quer liberar o povo para ir embora. Vem aquelas pragas que a maioria das pessoas conhecem, e depois da última praga, o faraó fala assim: não, vai embora agora. E esse povo, diante dessa decisão, desse decreto, desse governante, ele junta as coisas rapidamente para sair fugindo em direção ao deserto. E nessa correria o povo não tem tempo sequer de pegar muitas coisas, mas ele leva um pão para alimentação, porque é o básico, é o que eles precisam. E a saída foi tão fortuita, tão rápida, que eles precisaram levar o pão sem fermentar, quer dizer, a base do trigo, praticamente. Não houve tempo de lançar o fermento e a massa crescer. Quer dizer, o pão sem fermento era o básico do básico. Lá na frente, Jesus, quando ele é morto, ele é sacrificado, morre em nosso lugar, ele morre na Páscoa. E ele simboliza, olha, lembre sempre disso. Aí pega o pão, porque a nação judaica, o povo judaico passou a ter aquele pão como um símbolo do básico e que sustentou eles naquele momento. Peguem o pão, eu sou o pão. O pão é o básico. Olha só que interessante como o pão é o básico. Jesus, no seu ministério, quando uma multidão estava ali o ouvindo e passando por dificuldade, multiplicou o pão, o básico. Meus queridos, sou hoje pastor e missionário lá no Acre, uma região ribeirinha. As pessoas, os ribeirinhos, têm roçados, plantações de mandioca, de aipim, depende do lugar onde você está ouvindo essa mensagem, e eles produzem farinha de mandioca, e isso é muito interessante. Você vai na casa de um ribeirinho, talvez ele não tenha nada dentro de casa, mas ele tem um saco de farinha encostado no canto de uma parede, um saco de 50 quilos, porque a farinha para o ribeirinho é a base, é o essencial, é o elementar. Muitas vezes eu, viajando em viagens missionárias pelo Rio, parei na casa dos ribeirinhos, às vezes me hospedei na casa de ribeirinhos e não tinha nada. Eles saíram de madrugada para caçar na mata, para buscar um animal, ou então para pescar. Eles não têm mais nada dentro de casa, mas eles pegam um bicho, limpam, cozinham numa água ali, e no final, na hora da refeição, eles pegam aquele pote de farinha, aquele saco de farinha, colocam um pouco de farinha no prato, jogam o caldo daquele panela, daquele cozido, daquele animal, daquele bicho ali na farinha. Aquela farinha vai absorvendo a água e faz uma papazinha, e eles comem a carne com aquela papinha da farinha. Por quê? Porque para o ribeirinho, farinha é o básico. Nesse tempo de pandemia, eles estão passando por muitas dificuldades, mas eu tenho acompanhado o trabalho, o que está acontecendo lá, e
todos os ribeirinhos acordam muito cedo e vão pegar, tratar, capinar, limpar o roçado deles, limpar a plantação deles, colher aquilo que está no ponto, descascar, tratar, moer, assar lá a farinha, torrar a farinha, produzir a farinha, peneirar a farinha para guardar a farinha, porque eles têm que ter o básico, eles têm que investir tempo e sacrifício para o básico. Então, queridos, quero dizer uma coisa para vocês, quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Jesus sempre vai suprir o básico para você. Muitas vezes ele vai te dar o bom, vai te dar mistura, vai te dar muitas outras coisas, muitas vezes. Às vezes você vai ter o básico, e sempre vai ter o básico. Muitas vezes vai ter as misturas, as outras coisas para a sua vida. E algumas vezes você vai ter até o supérfluo, até o que você não precisa, até uma coisa que é assim, totalmente desnecessária, mais gostosa. Mas uma coisa você precisa entender: em todo o tempo você precisa investir o que você tem. Salomão diz: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Você tem que investir. Você tem pouco tempo, o básico do tempo, pouquinho tempo, invista esse tempo em algumas coisas essenciais, como buscar a Deus, como estudar, como ter tempo de qualidade com sua família. Não importa quanto tempo você tem, ainda que seja muito pouco, o básico, invista esse tempo. Porque você não sabe se amanhã ou depois surgirá uma oportunidade de você ter uma profissão, um trabalho, uma atividade, e você não investiu o tempo para aprender coisas necessárias para isso. Você não sabe se amanhã ou depois você não vai ter oportunidade de estar com seu pai, com a sua irmã, com seu filho, com a sua filha. Você perdeu tempo, deixou de ter tempo com eles. Mesmo que seja pouco, dê um pouco de tempo para a pessoa que você ama. Você não sabe as oportunidades que você vai ter, por exemplo, de compartilhar a palavra de Deus, exercitar a sua fé, de ter que dar uma resposta espiritual a alguém. E se você não se alimentou, não investiu um pouquinho do seu tempo no conhecimento da palavra de Deus, numa comunhão com Deus, você não vai ter capacidade de responder essas pessoas. Invista, mesmo que você tenha só o básico. A segunda coisa que eu queria falar é que a gente precisa fazer esse investimento, mesmo que seja o básico, não é? Mesmo que seja o básico, você precisa fazer esse investimento do básico com fé. Ou seja, a segunda coisa que eu quero falar, com o que você tem nas suas mãos, invista com fé. Invista com fé. O versículo 4 diz: quem fica olhando, observando o vento, não plantará. Quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Você não pode ficar reclamando. O tempo que a gente vive hoje, em 2020, esse é o momento da gravação dessa mensagem, é um tempo em que as gerações, as pessoas estão muito mimizentas na linguagem que a gente utiliza hoje. Me permita usar essa linguagem. Em outras palavras, as pessoas estão assim muito melindrosas, reclamando da vida, que não tem chance, não tem oportunidade, não tem isso, não tem aquilo, ou achando que não vai dar certo. Se você está passando por isso, conhece alguém que está passando por isso, pare e reflita. A vida não é fácil, como diz o ditado, um ditado que eu conheço, que é muito comum, um ditado bem popular: não existe almoço grátis. A gente tem que correr atrás na vida. E às vezes o que você precisa é ter uma atitude de fé. Ah, mas eu não tenho isso. Ah, mas não vai chover. Ah, o solo está muito duro. Ah, invista com fé. Invista acreditando. Não se dê por derrotado. Não admita, não aceite calmamente, pacificamente que você é uma pessoa que vai ser
depender dos outros eternamente. Você não depende nem da opinião das pessoas. Você é um fracassado, você não vai dar certo. Fulano falou, meu pai falou, minha mãe falou, meu irmão falou que eu não vou dar certo, meu chefe falou, meu vizinho falou, e a pessoa fica reclamando, achando que não vai dar certo. Ninguém me ajuda, ninguém investe em mim. O meu vizinho, eu era assim quando eu era adolescente. Eu pensava assim, meu primo tem tudo, meu amigo tem tudo, meu colega da escola tem tudo, ninguém me ajuda. O que eu tinha? O básico. O que eu precisava fazer? Investir esse básico com fé de que um dia eu ia ser abençoado por Deus, Deus ia suprir as minhas necessidades, ia multiplicar aquilo que eu investi com fé, as sementes, os frutos iriam vir. Sabe, plantar, aqui ele diz, quem fica observando o vento não plantará. Plantar é trabalho, é símbolo de trabalho. Ir lá e plantar dá trabalho, tem que preparar a terra, tem que arrumar as sementes, tem que acordar de madrugada, tem que cavar cada covinha daquela para colocar a semente, cobrir a semente. Você tem que capinar em volta para não ter nenhuma praga. Você tem que fazer irrigação. Plantar é trabalho. E trabalho é o que a gente precisa fazer na esperança de que um dia aquela semente brote, cresça e dê frutos. Trabalho é um exercício de dedicação esperando um resultado que não é garantido. Trabalho é um exercício de fé também. Invista com fé, invista com trabalho. De manhã e à tarde. Trabalho, a gente precisa ter trabalho. Naquela época o trabalho era braçal. Ele está falando de plantação, de semeadura, de colheita, porque o trabalho era braçal. Hoje, vamos falar de coisas mais práticas. Hoje o trabalho não é só braçal. O trabalho também é um trabalho social, o trabalho também é um trabalho mental, também é um trabalho comunicacional. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você, o que você tem nas suas mãos? Invista. Invista com fé, invista com trabalho, invista fazendo coisas hoje esperando que essas coisas deem frutos amanhã. Não só, pastor, mas eu não tenho um trabalho, eu sou servente de pedreiro, eu sou vendedor, eu sou atendente, não estou tendo oportunidade de fazer, de atender ou de construir. Você não só é um trabalhador braçal hoje, invista em outras coisas. Você pode fazer contatos com pessoas, você pode falar com pessoas, você pode publicar nas redes sociais experiências de trabalho, algumas histórias sobre as suas oportunidades de trabalho. Isso vai dar para você uma visibilidade do que você faz. Trabalho é social, você se relacionar com as pessoas certas, é você ter ideias. Hoje você está desfrutando de coisas e tendo que utilizar coisas que um dia alguém precisou pensar nisso. Por exemplo, entrega de comida por aplicativo. Essas pessoas um dia não ficaram esperando, vamos esperar ter uma pandemia para criar um aplicativo de entrega de comida. Essas pessoas semearam lá atrás. Hoje em dia são milhares e milhões de entregas de aplicativos de comida por aplicativo no mundo. O aplicativo Zoom, que está se usando muito para fazer aulas, cultos e reuniões e todas essas coisas, alguém um dia fez esse aplicativo para conversar com a namorada, se não me engano, essa história que eu ouvi, e ele tentou levar esse aplicativo para uma empresa para investir, para tornar público, e a empresa não quis. Ele largou a empresa, foi lá, largou o emprego, investiu nesse aplicativo, e hoje em dia são milhares e milhões de acessos a esse aplicativo no mundo. O trabalho é um exercício de fé. Invista com fé. Qual é a ideia que você tem hoje? Qual é o plano que você tem hoje? O que você quer? Você é um adolescente, quer ser advogado, médica? Você quer melhorar a sua casa? Você quer sair de casa, casar?
que você quer fazer da sua vida? Você precisa trabalhar hoje e trabalhar com fé. Nesse tempo de pandemia, particularmente, eu como missionário estou fora do campo e pego de surpresa. O que eu tenho feito do meu tempo? Eu tenho investido muito do meu tempo em aprender inglês, em melhorar o meu inglês, porque lá na região onde eu trabalho, na região amazônica, eu preciso falar muito inglês. Por quê? Porque os ribeirinhos, os índios falam inglês? Não, porque a gente tem muitas oportunidades de pessoas do mundo inteiro que querem fazer trabalho entre ribeirinhos. O que eu vou fazer? Chorar dentro de casa, reclamar, poxa, eu não tenho oportunidade de estar lá no meu campo de trabalho, trabalhando com os ribeirinhos? Não, eu estou trabalhando com fé, de que um dia surgirá a oportunidade de receber organizações missionárias, equipes missionárias do mundo inteiro para vir trabalhar com a gente na região amazônica. Isso é um exercício de fé. E para exercitar essa fé eu tenho que trabalhar, eu tenho que pensar, ter ideias. O que eu posso fazer? O que eu posso inventar? O que de novo eu posso trazer? Sabe, você precisa trabalhar com fé. Invista com fé. A Bíblia é um livro de orientações completo. Ele orienta questões práticas, trabalhe, lance semente, mas ele orienta a intenção do coração. E a intenção do coração que você precisa ter é uma intenção de coração disposto a ter fé, a acreditar que Deus vai abençoar e vai honrar a sua atitude. Uma das atitudes mais importantes que existe de um homem é a fé, em uma mulher é a fé. Hebreus capítulo 11, ele fala exatamente sobre o que é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se veem. Salomão está dizendo: lance o teu pão sobre as águas. Quem fica olhando o vento não plantará. Quem fica olhando as nuvens não colherá. Salomão está querendo dizer assim: não precisa ver. Você não precisa ter coisas concretas nas suas mãos. É uma atitude de fé. O autor de Hebreus vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Não espere algo concreto para trabalhar. Trabalhe agora, estude agora. Procure as pessoas agora. Faça contato com as pessoas agora. E um dia, quando tudo melhorar, no tempo de Deus, as portas vão ser abertas. A Bíblia vai falar no próprio livro de Hebreus, no próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, vários exemplos de fé. Ele diz no versículo 3 que pela fé entendemos que o mundo foi formado. Nós não vimos isso, mas nós entendemos isso. A Bíblia fala que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Abel, o irmão de Caim, ofereceu um sacrifício a Deus. E só depois Deus aprovou e aceitou esse sacrifício, achou que era muito bom. Ele não precisou ouvir de Deus: Deus, o que você quer? Não, ele ofereceu aquilo que ele tinha, com a atitude de fé que Deus iria aceitar. E Deus aceitou, foi pela fé, antes de ver a resposta de Deus e antes de saber a resposta de Deus. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Versículo 7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ele ainda não via, foi movido pelo santo temor e construiu uma arca. Noé não ficou esperando ter uma nuvem carregada. Olha, agora a nuvem está chegando, é verdade, vou construir a arca porque vai chover muito. Não, Noé construiu quando o céu estava limpo, azul. Não espere ver alguma coisa para tomar atitude. Trabalhe agora, é pela fé. Pela fé, Abraão foi chamado e obedeceu e dirigiu-se a um lugar que ele não conhecia, ele não viu. Deixa eu ver a terra. Abraão foi chamado para uma terra prometida. Ele não precisou ver a terra primeiro, ele foi. E são muitos os textos. Todo o capítulo de Hebreus 11 vai falar de exemplos de Isaac, no versículo 20, de Jacó, no versículo 21, de José, no versículo 22, de Moisés, no versículo 23, e por aí vai. Não espere ver para trabalhar. Trabalhe pela fé. Trabalhe pela fé. E para terminar essa palavra, ou como último tópico, ainda não é o término, porque eu te falei que eu vou dar uma palavra no final sobre
essa atitude, sobre o segredo da vida, a sabedoria final. A terceira coisa, a primeira é investir, a segunda é investir com fé, e a terceira coisa é investir com fé e muito trabalho. Muito trabalho. Olha só o que acontece. Deus criou o mundo, lá no relato da criação, Deus criou o mundo em 7 dias. Na verdade, Deus criou o mundo trabalhando por 6 dias e no 7º descansou. Deus é um Deus que trabalha. A Bíblia diz que Jesus, respondendo a algumas pessoas que o interpelavam, disse: o meu Pai trabalha até hoje. A Bíblia diz que Jesus trabalhou muito. Então, se você tem que ter uma atitude hoje, é essa. O que você tem? Mesmo que seja o básico, mesmo que seja algo bom, ou se você tem muito, não importa. Invista. Invista espiritualmente. Invista seu tempo. Invista em trabalho mesmo, acorde cedo. Invista em estudos. Invista em relacionamentos. Invista em ideias. Tente ser criativo nesse tempo. Pare de ficar olhando o que as pessoas estão fazendo, o que está acontecendo. Pare de ficar perdendo tempo com coisas que não vão levar você muito longe. Invista com fé, mesmo se você não tem hoje certezas a respeito do seu investimento. Creia que os frutos aparecerão pela fé. E invista com muito trabalho, porque Deus é um Deus que ama o trabalho, que criou o trabalho e que trabalha por nós. Mas uma palavra muito interessante, eu contei no início dessa mensagem uma história de uma conversa que eu tive com um homem maduro. Um homem que de fato saiu do nada. Um homem que conheceu chinelo, sandália, com 10, 12 anos de idade, criado na roça. E esse homem conquistou muitas coisas. Tem sua casa, tem sua família, tem seu carro, tem seus negócios. Esse homem, ele construiu tudo isso com muito trabalho, com habilidade, com administração, com inteligência. Ele acredita nisso. Ele acredita porque ele está vendo os resultados do trabalho, da dedicação, da inteligência, até dos relacionamentos que ele teve. E eu quero dizer para você, nessa oportunidade, que eu concordo com isso. Trabalho, invista, tenha fé e trabalhe muito. Mas o que eu não posso deixar de dizer para você é que no final da sua vida, não é isso que vai ser a coisa mais importante. Não é o resultado, não é o sucesso que você conseguiu conquistar nessa terra. Salomão, ele no livro de Eclesiastes, a gente leu aqui o capítulo 11, e no livro de Eclesiastes ele segue adiante. Esse livro tem 12 capítulos e no capítulo 12, nos 2 últimos versículos, versículos 13 e 14, depois dele falar lá no livro de Cantares a importância do amor, de um relacionamento, depois dele narrar como ele acreditava na sabedoria, e depois dele falar aqui no livro de Eclesiastes, no final da sua vida, sobre a importância do trabalho, de não ficar esperando as coisas, de investir com fé e trabalho. Depois de falar isso no capítulo 11, no capítulo 12 ele fala assim: agora que já se ouviu tudo
como quem diz: agora que você já aprendeu tudo sobre como viver a vida nessa terra, eu quero dar uma conclusão. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Isso é o versículo 13. A conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial ao homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Salomão, no final da sua vida, olhou para trás e disse: os amores, os relacionamentos são muito bons. Encontrar alguém com quem a gente passe a vida e seja feliz, tenha filhos e amar os nossos filhos é muito bom. Ter os relacionamentos com os filhos, com os amigos, com os cônjuges, tudo isso é muito bom. Ter administração, sabedoria. Ele foi rei, teve que fazer negócios com outros reis, negociar, vencer batalhas, convencer os seus generais, os líderes dos seus e os seus comandantes de exércitos, influenciar os seus soldados. Ele teve que comprar armas, mandar produzir muita coisa, construir um palácio, um templo. Ele teve que fazer muitas coisas. Ele viu o resultado dessa sabedoria, foi considerado o homem mais importante da sua geração. Outros reis vinham a Salomão perguntar a ele muitas coisas, tirar dúvidas, e se impressionavam com a sua sabedoria. E ele teve realmente sabedoria e habilidade. No final da sua vida, Salomão olhou para trás e falou que a coisa mais importante não é os relacionamentos, o amor e ter felicidade nesses relacionamentos. A coisa mais importante não é a habilidade, a administração para construir uma vida confortável nessa terra. O mais importante que alguém pode ter e que vai ser de fato definitivo, essencial no final da sua vida, é o relacionamento que essa pessoa construiu com Deus. O mais importante que você precisa fazer, a coisa mais importante que você precisa fazer é investir no seu relacionamento com Deus. É isso que vai contar no final da sua vida. Agora que você já ouviu sobre tudo que pode te dar a felicidade nessa terra, a conclusão: tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque isso é que é essencial ao homem. Deus trará julgamento todas as coisas, coisas boas e coisas más. Você pode encontrar muitos amores, muitos relacionamentos saudáveis e bons para viver nessa terra. Você pode conquistar muitas riquezas e conforto, mas no final da sua vida você pode olhar para trás e perceber que nunca construiu um relacionamento com Deus. E quando você tiver que se apresentar a Ele, e Ele vai trazer a julgamento todas as coisas, a coisa mais importante que Ele vai julgar, a despeito da sua qualidade de relacionamentos, das conquistas nessa terra, é o tipo de relacionamento que você desenvolveu com Ele, se você priorizou isso. Então invista no relacionamento com Deus. Essa é a conclusão de Salomão que eu compartilho. Então, sabedoria não está relacionada ao tempo de vida e aos resultados nessa terra. Sabedoria está em adquirir esse entendimento de que o essencial ao homem é o relacionamento com Deus. Quanto mais cedo isso acontecer, melhor será. Eu estou aqui nessa oportunidade gravando essa mensagem acompanhado de pessoas que adquiriram essa sabedoria muito cedo. Eu adquiri essa sabedoria aos 17 anos de idade. Eu não tinha sabedoria sobre meus relacionamentos e nem sobre como gerenciar dinheiro, mas eu adquiri a sabedoria de priorizar o meu relacionamento com Deus, de ter um relacionamento com Deus, de obedecer a Deus e os seus mandamentos. Temos aqui o Alisson também, muito cedo. Mesmo antes de ter alguma responsabilidade com dinheiro e com relacionamentos, ele aprendeu a amar a Deus e a priorizar a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar. Temos aqui o Paulinho, que cantou e tocou o teclado. Ele aprendeu desde muito cedo com seu pai a amar a Deus em primeiro lugar. Ele adquiriu a sabedoria
essencial ao homem antes mesmo de adquirir a sabedoria para administrar as suas coisas, para casar com sua esposa e criar os seus 2 filhos. Estamos aqui com o pastor Cleiton, que antes mesmo de ter sabedoria para trabalhar, para passar um concurso, para trabalhar no seu emprego, para desenvolver o seu relacionamento, para ter a sua filha, ele adquiriu uma sabedoria essencial para a vida dele, é a que mais importa. Todas as outras vão sendo acrescentadas antes de ser pastor. Antes de ter sabedoria para administrar uma igreja, liderar uma igreja, ele aprendeu que ele deveria amar a Deus. Ele ainda vai aprender muitas coisas sobre como criar a filha, sobre como administrar a igreja, liderar e muitas outras coisas que Deus ainda vai dar a oportunidade dele fazer. Mas ele aprendeu a sabedoria essencial e isso é suficiente. Você não precisa chegar ao final da sua vida. Hoje, nesse momento, você tem a oportunidade de adquirir essa sabedoria, de tomar essa decisão, de colocar isso como prioridade na sua vida. Invista tempo, invista com fé, invista com trabalho nesse propósito de amar a Deus, conhecer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Quero orar por você, onde você está. Fique à vontade ouvindo essa palavra, mas coloque seu coração diante do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra aqui. E eu quero, Senhor, pedir que o Senhor abençoe, trabalhe no coração, se faça presente ao lado dessa pessoa que está me ouvindo agora, Senhor, através da internet, Senhor, e que ela sinta a Tua presença, o Teu calor, Senhor, a Tua companhia, Senhor, ao lado dela, que o Senhor a abençoe, que ela sinta realmente que o caminho, que ela entenda realmente que o caminho que ela precisa seguir é um caminho de investir o que ela tem com fé e muito trabalho para conseguir resultados nessa terra, mas sobretudo conseguir construir um relacionamento com o Senhor, um relacionamento que vai trazer frutos nessa terra, mas também que vai dar frutos para a eternidade, Senhor. Abençoe a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa pessoa idosa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.